In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, caríssimos, na segunda-feira da segunda semana da Páscoa. E que bom que nós celebramos hoje a missa reduzida de ontem. Podemos retomar o tema, que é importantíssimo. E sempre cabe reflexão e esclarecimento. Talvez, para melhor entendimento, a gente deva começar pela salvação. O que é, afinal, a salvação? Salvação, queridos, salvação é a vida em comunhão com Deus. Isto é ser salvo. A plenitude desta vida de comunhão com Deus, que se dá na visão beatífica. Na visão beatífica se dá a salvação. Mas tudo é caminho. Né? Então, a salvação é exatamente isso. É a plenitude da comunhão com Deus, na visão beatífica. Isso é a salvação. E aqui interessa ao homem. É isso que interessa ao homem. Isso tudo é caminho. Deve-se fazer caminho para alcançar este único objetivo, que é a salvação. Ora bem, o homem, é preciso compreender isso com muito vigor. O homem não é um espírito que ande solto por aí. Lembram do susto que os apóstolos tiveram quando viram Jesus ressuscitado, primeira vez lá? Disseram que é um espírito. Não sou espírito. Me dá aqui pão que eu como com você. Não sou espírito, não. Quer dizer, a salvação, queridos, deve se dar no homem inteiro, no homem como ele é. E nós somos espírito e carne. A nossa humanidade é essa conjunção do nosso espírito e do nosso corpo. Assim é o homem. E tudo isso deve ser atingido por essa vida de salvação, que é essa vida de comunhão com Deus. Por isso é importante a palavra, a visão de Deus. Nos próprios olhos verei a salvação que é Deus. Eu disse um pouquinho diferente, né? Com os meus próprios olhos verei a salvação que é Deus. É isto. É o corpo, é o ser todo inteiro do homem que deve ser salvo. Não estando em Deus, o homem desaparece. É o níquel, é o nada. Volta ao nada de onde veio. Vejam, queridos, só Deus possui a vida eterna em si. Né? Tudo mais é doação de Deus. O homem não é eterno em si mesmo. Ele é eterno na medida da comunhão com Deus. Vejam, talvez seja importante isto. Vejam, no inferno. No inferno, os homens não estão em comunhão com Deus? Sim que estão. Sim que estão. Não estivessem, não estariam no inferno, teriam voltado ao nada. Não estivessem como os demônios, Lúcifer, não estivessem em comunhão com Deus, teria voltado ao níquel, ao nada. Mas porque o Espírito de Deus sustenta a existência deles, estão no inferno. Senão, voltariam ao nada. Isso é o outro extremo, tá vendo? A vida de salvação, de plena comunhão
e visão beatífica em Deus, com Deus, e aquele último fio que só não quebra, digamos, a existência. O resto tudo não comunga com Deus. E mais nada comunga com Deus, senão no fato de existir. Isso é o inferno. Então o homem que tinha se lançado nessa louca aventura, o pecado, nessa louca aventura de se afastar cada vez mais de Deus, e de perder a comunhão com Deus, e cada vez mais perder a comunhão com Deus, precisava ser resgatado. Daí a necessidade da ressurreição de Jesus. Quer dizer, a nossa humanidade toda inteira assumir esta comunhão com Deus. Jesus ressuscitado é constituído Deus. Jesus ressuscitado está na plena comunhão com o Pai. É pela ressurreição que Jesus se constitui nosso Salvador. Ele pode comunicar a sua glória, a sua ressurreição, a salvação da qual ele é, ele pode comunicar a nós. A nossa humanidade inteira, corpo e espírito. Por isso esta experiência de Tomé era importantíssima. Ela é que fundamenta a nossa fé. Quer dizer, ter Jesus ressuscitado. A ressurreição de Jesus não é um qualquer voltar à vida. Não é um qualquer voltar ao pecado. Um qualquer voltar ao afastamento de Deus. Não. A ressurreição de Jesus é a plenificação da comunhão com Deus. Da vida com Deus. Então, era preciso que... Mas quem é que ia receber, quem é que ia compreender, quem é que ia aceitar, quem é que ia entender isto? Quem é que ia entender isto? Vasculhe as Escrituras, o Antigo Testamento. Vasculhe a história. Vasculhe a experiência do homem. Em nada encontrareis algo semelhante. Nesta plenitude, jamais. Jesus, com a sua ressurreição, é que vem mostrar ao homem, chamar o homem a esta plenitude de comunhão e de ressurreição. Se Jesus não aparecesse, não se revelasse aos apóstolos, à igreja, nós continuaríamos cegos com o Antigo Testamento, com a graça de Deus tentando nos alcançar de alguma forma, mas não teríamos a plenitude desta revelação, assim como eu estou esclarecendo plenamente, tranquilamente. Não teríamos. É preciso a experiência do Cristo e do Cristo ressuscitado. É aqui que o homem realmente faz a experiência de ser chamado à salvação. Há uma salvação. Deus existe, há uma salvação, e Jesus, nosso Senhor, primogênito dentre os mortos, tomou a dianteira e já está nessa plenitude a qual ele nos chama, abriu a porta para nós irmos também a esta mesma plenitude. O que nós esperamos, queridos, o que nós pregamos, é que nós estamos na iminência disso. Só acontecerá agora. Só acontecerá agora porque os corpos dos nossos mortos estão lá, nas suas sepulturas. É só agora que se levantarão dentre os mortos.
com o corpo e com a alma, para receber essa plenitude de comunhão na visão beatífica com Deus. O que nós anunciamos, aquilo para o que nós nos preparamos, é isto. Não há outra salvação. Não há outra. Nada mais pode responder ao anseio humano, senão essa plenitude de comunhão, de vida em Deus. Mas todo o nosso ser, nós também precisamos ressuscitar. Precisam ressuscitar os nossos mortos. Todos eles devem se levantar dos seus túmulos, dos seus sepulcros. E corpo e alma irem à união com Deus. Isto é necessário que aconteça. Então, o que nós estamos preparando para que aconteça, e nós dizemos que é em breve, trata-se disto. E de uma planificação tão grande que o nosso corpo e a sua extensão, que é o universo, o universo é a extensão, o planeta é a extensão do nosso corpo, tudo aquilo que ele tem é a extensão do nosso corpo. Preciso que todo o universo participe dessa plenitude de comunhão divina. É isso. Então, o que nós pregamos, o que nós anunciamos é a proximidade da salvação, é a proximidade disto. Tudo vindo ao lindo da ressurreição do Senhor e da experiência da ressurreição do Senhor. É o que nós anunciamos, é o que nós pregamos. Esse é o perdão que nós exercemos. Esta é a paz que nós queremos, com a qual queremos inundar o mundo. Esta é a missão que nós recebemos. O Espírito soprado sobre nós é o Espírito que nos dá essa certeza, essa visão e a capacidade de chamar todos os homens para isto. É o que nós anunciamos, convidamos os homens a se alegrarem. Né? A gente fala muito nos castigos, nas dores, dos sofrimentos, mas na verdade é o Evangelho, este é o Evangelho, né? Que Jesus veio anunciar e nos deu para dizer aos homens e fazer-nos participar já pelos sacramentos. Já pelos sacramentos, o homem participa desta plenitude. Sem esquecer que o sacramento fontal é a igreja. A igreja é este sacramento. Então, é participar da igreja, plenamente da igreja. A igreja católica, a única igreja de Cristo, tudo isso. Tudo isso que nós precisamos fazer e promover e dar aos homens. Então vemos como de fato a ressurreição do Cristo é o centro da história, é o centro de tudo que nós... É o centro. É o grande... A ressurreição do Senhor é o grande centro, de forma que nós devemos dizer que ele nasceu, que ele morreu, tudo para a ressurreição, para a sua ressurreição e para a nossa ressurreição. Também nós devemos ser co-ressuscitados com Cristo, até que na nossa própria carne nós possamos estar com Deus em plenitude de sua vida, de vida divina, nós divinizados, finalmente divinizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.